Vamos ficar de pé, Efésios 3. A gente vai ler todo o capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo do número 10. E você vai ler do 11 até o 21. Ok? Então eu leio do 1 ao 10 e você vai ler do 11 até o final. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E é isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos moradia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não se examinem por causa das minhas tribulações, pois isso é motivo de honra para vocês. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família dos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, Isso habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. isto para que com todos os santos vocês possam compreender Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios De toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, te agradecemos pela nossa unidade e comunhão aqui nesses dias tão preciosos. E o Senhor preparou dias tão bonitos para a gente, apesar do calor, mas aqui nós estamos felizes, vendo, Senhor, cada um aqui também com expectativas. Sei que alguns estão sentindo falta de casa, talvez um desconforto, talvez brincadeiras que se cederam em alguns aspectos, mas há uma atmosfera de fé também aqui. E eu te peço, unge os meus lábios e os nossos ouvidos para contemplar a tua palavra, para que a tua presença em nós seja constante, sentida, Senhor, e crescente, que tenhamos profundidade nas coisas eternas. Eu oro grato a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar um pouquinho. Gente, eu estava sentado ali, as nuvens ali estavam tão bonitas, parecia que a gente está no céu, né? E que o céu possa baixar sobre nós aqui esta manhã. Às vezes o pastor Leandro fala isso também. Eu pergunto para ele: pastor, como é que foi o culto lá na Praça Seca? Aí ele diz assim: não, eu não sei se os céus desceram, não sei se a igreja subiu, tinha anjos naquele lugar, né? E isso é maravilhoso, a gente sentir a presença de Deus, saber que o Senhor está aqui pela fé. Sabe que esse livro de Efésios tem uma importância muito grande na teologia. Essa igreja foi fundada e pastoreada pelo apóstolo Paulo, também por Timóteo e também pelo evangelista João. E quando Paulo sai dessa igreja, ele deixa uma igreja muito viva,
uma igreja vibrante, uma igreja pulsante, uma igreja generosa. As engrenagens desta igreja funcionavam perfeitamente. Era uma igreja que ajudava outras igrejas, que ajudava, né, ao povo de Deus. E era uma igreja madura, era uma igreja que já tinha alcançado certa maturidade, mas que o apóstolo Paulo, né, e os pastores ali precisavam continuamente exortar a igreja. Eles precisavam continuamente, né, chamar a igreja à responsabilidade, exortar a igreja. Por isso que eu falo para você, né, a responsabilidade de exortar a igreja pertence ao pastor. É claro que os líderes, por isso a importância de você estar no domingo na igreja. Os líderes ajudam, exortam até certo ponto, mas quando a igreja ela é conduzida, não pelos cultos acessórios, que são importantes, mas pelos cultos de domingo, onde o pastor está presente, onde os pastores pregam, não diminuindo a responsabilidade dos que pregam nos grupos menores, mas é a liderança, os pastores que conduzem a igreja e exortam, mesmo que você se considere já um crente maduro, mesmo que você se considere um jovem já amadurecido, você precisa ser exortado, edificado em amor, você precisa aprender, você precisa seguir, né, como o livro que a gente está pregando sobre ele, né, às quintas-feiras, seguir esta longa caminhada em obediência na mesma direção, e seguir em obediência, seguir essa caminhada não sozinho, não paralelo, não ao lado da igreja, mas precisa estar dentro da igreja, participando da vida da igreja, ainda que você não concorde com tudo, ou não entenda ainda tudo o que está acontecendo, mas a importância de você participar, a importância, né, de você ser exortado. Às vezes quando a gente prega, no nosso tema esse ano, é perseverança, né, você perseverar, é você seguir em frente. Essa igreja era uma igreja madura, mas lá em Apocalipse, né, o evangelista João, né, que escreveu lá, ele diz, olha, o Senhor fala através dele, né, examine-se. Ele diz, olha, veja de onde você caiu, eu conheço as tuas obras, o teu esforço, a tua perseverança, mas lembra-te de onde você caiu, se arrependa e siga em frente. É um exercício constante, jovem, de aprendizado, é um exercício constante, né? Às vezes falhas, a Bíblia diz que o homem pode cair 7 vezes, ele não deve, mas ele... nas falhas da vida, né? Ele cai 7 vezes, mas das 7 o Senhor levanta de todas elas. Mas se permanecermos, tem lá a ilustração quando um profeta ele desce lá no lugar do oleiro, né? Onde o homem estava fazendo lá um vaso de barro, e o vaso de barro na mão do oleiro, ele se desfacelou, ele se desmontou todinho. Se você já viu essa ilustração, né? O homem está fazendo um barro e às vezes dá uma pedra, um vento, e aquele barro desmonta todo. Mas o barro na mão do oleiro, ele pega, volta tudo de novo e faz um vaso novo, né? Faz tudo de novo. E Deus faz assim com a gente. O fato da gente estar na igreja não quer dizer que a gente não... Quem está em pé, que se cuide para que não caia. Mas se cair, o Senhor levanta. Se estivermos nas mãos do Senhor, Ele vai levantar a gente e vai formar de novo. E eu falo sempre, né? O vaso nas mãos, o barro nas mãos de Deus, ele vira vaso. Mas o barro no mundo, na mão do diabo, lá fora, ele se torna lama, e é lá que o diabo quer você. Ele quer ver você lá na lama. Então, esse exercício, essa disciplina, esse permanecer na igreja, esse continuar faz muito bem para a nossa vida espiritual, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso futuro. Esse autoexame que a Bíblia manda a gente fazer constante, para ver como está a nossa fé, para ver se nós realmente, de fato, nós estamos seguindo a Cristo, se de fato nós estamos sendo ovelhas, parte do rebanho. Então eu digo a você, o autoexame não é excludente, não é para excluir a gente. Você, puxa vida, eu errei, eu não consigo acertar, eu estou falhando, não é para você desistir, mas o autoexame é penitente, é para a gente reconhecer, puxa vida, eu errei, eu falhei de novo, mas eu vou voltar para o Senhor, vou continuar insistindo, persistindo nas coisas de Deus. É a perseverança, é assim que se faz, irmãos. Nunca se afaste da igreja, do caminho do Senhor, por causa de um pecado.
por causa de uma falha, mas volte para Deus, para a igreja, para que você possa ser moldado, né? Como foi falado ontem, né? Para você tomar a forma de Cristo, aprender das coisas de Deus. Observe, volte à prática das primeiras obras, é o que diz lá em Apocalipse. Mas Paulo escreve essa carta na sua primeira prisão em Roma, e essa carta foi uma das mais importantes, uma das mais relevantes para a igreja. Ela é conhecida como a rainha das epístolas de Paulo, da importância que ele fala, né, à igreja, da teologia da igreja, desse cuidado ali com a igreja. E ele faz duas orações. Na primeira, ele pede, abra os olhos. Ele pede, ilumina os olhos do entendimento. Lá, volte um pouquinho. Ele diz lá no capítulo 1, né? Ele diz, ilumina os olhos do entendimento. Aqui no versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Então ele pede uma coisa ramificada em três. Ele pede a Deus que abra os nossos olhos. Ele pede a Deus que abra os olhos, que ilumine o nosso entendimento, que traga luz à nossa mente, para que a gente possa entender, e essa luz vem por meio da palavra de Deus pregada a nós. Quando o evangelho é pregado, quando alguém prega a palavra de Deus para a gente, você diz, puxa vida, algo diferente eu ouvi. A mensagem de ontem foi uma bênção, e muito do que o Luciano falou, né, a gente vai estar aí pincelando aqui na mensagem também. Pincelando, abrir o nosso entendimento. Quando o evangelho é pregado para a gente, você diz, puxa, é isso que eu preciso. Mas o apóstolo Paulo pede que ele ilumine os olhos da nossa mente e do nosso coração para entendermos certas coisas tão importantes. É importante lembrar que o apóstolo Paulo não sabia que as suas cartas, né, se tornariam escrituras sagradas. Ele não sabia que tudo aquilo que ele escreveria à igreja faria parte do cânon, né, da Bíblia, como a gente tem hoje. Eles só tinham o Antigo Testamento, e Paulo, então, quando Cristo apareceu para ele lá no caminho de Damasco, né, ele caiu em terra e ele ouviu a voz do Senhor chamando ele, né, a uma responsabilidade. Ele ouviu, ele mesmo não esteve presente com Jesus em carne, né? Mas ele teve esse encontro com o Senhor e ele se dedicou a buscar e a conhecer mais das coisas de Deus. Ele não sabia que as suas cartas se tornariam escrituras sagradas, mas ele sabia que algo diferente tinha acontecido na sua época. Ele sabia que naquele período ali, né, da sua conversão, algo diferente tinha acontecido. As escrituras sagradas do passado, né, o Velho Testamento havia se cumprido. Deus havia enviado o Messias, o Cristo, o ungido, ele tinha chegado, o Salvador do mundo tinha chegado. Paulo tinha entendido que Deus tinha cumprido o mistério oculto lá do Velho Testamento. Aquilo que os irmãos do Velho Testamento, eles vislumbravam pela fé, quando tinham que sacrificar às vezes um cordeiro, aquele sangue derramado. A Bíblia vai dizer que o sangue de um bode, de um animal, não pode perdoar pecados, mas aquilo apontava para algo que aconteceria, um sacrifício perfeito, o sacrifício do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, que veio morrer em nosso lugar. Saiba que o nosso Deus, ele não se agrada de impunidade. Deus não se agrada disso. O problema do nosso país não é a ausência de lei. O nosso ordenamento jurídico é um dos mais perfeitos do mundo, né? É um dos mais perfeitos porque contempla muitas coisas, né? Ele resolve muitos conflitos. Mas o problema do nosso ordenamento jurídico, que a nossa advogada, a doutora Érica, vai confirmar isso, e outros que possam estar aqui, é a aplicação dessa lei, ou a impunidade quando se transgride esta lei. Os próprios que escrevem as leis, muitas vezes, escrevem para se beneficiar, para beneficiar o seu nicho, né? O seu grupo. E a impunidade. A gente vê bandido sendo solto no dia seguinte que comete um crime. A gente vê pessoas que roubaram o país tanto, né?
e algum tempo atrás tiveram que devolver o que roubaram, mas agora estão recebendo tudo de volta. A impunidade, Deus não se agrada disso, e é muito triste ver isso, né? Porque um país que tem impunidade nas suas leis, ele vai cada vez mais gerar pessoas que não estão preocupadas com isso. E ainda diz, vale a pena roubar, porque se a gente rouba 100 milhões, fica lá um tempo preso, paga 10 milhões, e aí... Então, impunidade é algo que não agrada a Deus. Lá no Velho Testamento diz que a alma que pecar morrerá. Sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Então Deus, para resolver isso, para cumprir o seu plano, Ele tem que cumprir a lei, e o juízo de Deus tinha que ser cumprido. Então veio, que no passado era o cordeiro, ele quando ele era sacrificado no lugar de alguém. Quando alguém tinha que fazer um sacrifício, um derramamento de sangue pelos seus pecados, aquilo simbolicamente apontava lá para frente. E quando Cristo morreu pelos nossos pecados, e tudo aquilo que aconteceu ali na sua época, lá quando o véu se rasgou lá no santuário, quando a terra tremeu, quando houve trevas sobre toda a terra, Deus estava ali cumprindo a punição por causa dos nossos pecados. E não somente o de Adão e Eva, mas os nossos pecados. Você sabe que sacrifício existe desde o princípio, quando Caim matou Abel, Abel ofereceu um sacrifício, Deus se agradou do sacrifício de Abel, mas não agradou da oferta de Caim. Por quê? Porque Abel sacrificou, teve um sacrifício, e aquilo apontava lá para frente. Quando Adão e Eva pecaram, e Deus chegou para perto deles e falou: cadê vocês? E Adão disse: olha, nós estamos aqui, tivemos medo, nos escondemos. E quando Deus olhou para Adão e Eva, eles estavam com aquelas roupas ridículas, com uma folha para cobrir a nudez, e as folhas não poderiam cobrir isso. E o que Deus faz? Deus cobre Adão e Eva com peles. Então o primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue foi feito por Deus, que sacrificou uma das suas criações, que sacrificou um cordeiro para vestir Adão e Eva, para que eles ficassem protegidos. Então Deus faz isso. Às vezes a gente pensa que a nossa senso de justiça, eu sou bonzinho, eu sou bom filho, eu pago as minhas contas, eu faço isso é trapo de imundície. Não pode perdoar pecados, não pode cobrir. É o que Adão e Eva quiseram fazer, se cobrir com folhas. Não é assim que funciona. Mas é Cristo que perdoa os nossos pecados. Você entende isso? Diga amém. É Cristo. Então o sacrifício foi feito, e ao apóstolo Paulo, os seus olhos se abriram. Sabe que quando ele se converteu, a Bíblia diz que ele ficou cego. E quando alguém orou por ele, as escamas caíram, e ele começou a entender o que tinha acontecido ali na sua época. O Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o ungido, veio lá há 2000 anos atrás, morreu em nosso lugar. E o apóstolo Paulo entendeu também que algo divino tinha acontecido, que não mais somente os judeus, com uma marca que era feita no corpo masculino, e você sabe muito bem, a circuncisão era um corte feito lá no órgão masculino, para que aquela marca no sexo masculino pudesse apontar para o menino, para a descendência, para o filho do homem, como a Bíblia fala em alguns momentos, que era o próprio Cristo. A circuncisão apontava para tempos depois, para um descendente que haveria de cobrir e perdoar os nossos pecados. Quando no Velho Testamento todo macho era circuncidado, todo menino nascido tinha que ser circuncidado, e assim todo homem que se convertesse também era circuncidado e fazia parte do Israel de Deus. Todo homem que tinha esse compromisso de andar com Deus, uma marca na sua carne, no seu corpo, os seus filhos, as suas filhas, esposa, e todos da sua casa, e tudo que ele tinha era consagrado ao Senhor e fazia parte do povo de Deus. Hoje é diferente.
Não é mais necessário uma circuncisão na carne, não é mais necessário cortar a pele lá do órgão masculino, né? Mas agora uma circuncisão no coração do homem e da mulher. É uma circuncisão feita no coração, feita com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela marca a gente. A palavra de Deus, ela fere a gente. Ela mostra para a gente que nós estamos perdidos sem Deus. Ela mostra para a gente que não vale a pena seguir sem a presença de Deus. É isso que vem por meio da pregação da palavra. A Bíblia diz que o justo viverá, fale mais alto, viverá, e a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. A fé, que é um dom de Deus, que é um chamado a viver para Deus, é algo divino, que vem por meio de ouvir a pregação da palavra. Isso é um mistério de Deus. Isso é um mistério, porque há pessoas boas, até que estão na igreja. Há pessoas boas que estão fora da igreja, que fazem o bem, né, que são abençoadas, que provam de um cuidado divino, mas que ainda não conhecem a Deus, ainda não foi marcada pelo Senhor. Essa pessoa ainda não entendeu o mistério de Deus operado em Cristo. Paulo revela o propósito do seu chamado. Ele diz: quando vocês lerem as minhas cartas, vocês vão compreender o mistério de Cristo, que ele veio salvar o seu povo, abrindo portas agora não mais para os judeus, mas para os gentios e para todos os confins da terra. Onde o evangelho for pregado, onde for anunciado que Jesus Cristo é o Filho de Deus, onde for anunciado que não há salvação em nenhum outro, não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, não há. Paulo entendeu que essa conversão que vem por meio da palavra chega a qualquer pessoa em qualquer lugar da terra, em qualquer idade que essa pessoa tenha. Eu já batizei adolescente de 12 anos de idade, porque numa conversa, um testemunho desse adolescente, ele tomou a decisão de passar pelo batismo nas águas, entendendo que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Então não importa a idade. Por isso o nosso retiro é de jovens e adolescentes, porque os adolescentes já estão aptos a ouvir a voz de Deus, a serem cheios do Espírito Santo. E eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Paulo entendeu que cada um que ouvir a palavra e aceitar essa palavra, isso é o que a nossa denominação entende como o batismo no Espírito Santo. Os calouros já foram batizados? Ainda não? Então tem que ser batizado, né? Com carinho, né? Com todo respeito, né? Com limpeza, né? Tudo direitinho, né? Com muita educação e cuidado, né, João Barato? Para quê? Para que eles façam parte da juventude, né? E ano que vem eles vão batizar outros, né? Os novos hoje têm que lavar prato, né? E você deve fazer isso, porque ano que vem alguém vai lavar prato para você, né? E aí, com esse batismo simbólico, você faz parte de algo tremendo, que é a juventude e os adolescentes da ICNB Freguesia, e não vai precisar passar pelo ano que vem de novo sobre isso. E o batismo não é uma segunda bênção que a gente recebe muito tempo depois, mas o batismo é quando você se converte. É quando algo divino e sobrenatural acontece de verdade na vida da gente, que você, de uma maneira sobrenatural. Ontem você era mundano, ímpio, você acreditava em tudo aquilo que o mundo prega, mas hoje algo, não é uma lavagem cerebral, irmãos, mas é algo divino que acontece no coração da gente. Paulo entendeu que essa conversão não é mais aos gentios, não é mais quando um gentio faz uma marca no seu corpo, mas quando a pregação é anunciada, é quando a pessoa crê em Jesus Cristo de fato e de verdade, não é convencida. Às vezes nós somos convencidos pelo testemunho de alguém. Alguém dá um testemunho muito forte, né? E você diz: puxa, se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha vida também. Poxa, o fulano está tão bem na igreja, né? Eu vou estar na igreja também. Isso é maravilhoso. É testemunho para aquela pessoa ali, né, que deu o testemunho para você, mas algo acontece em você, é no seu interior,
que algo divino acontece, que muda a sua história, muda a sua maneira de enxergar o mundo, a maneira de você enxergar a você mesmo. E o apóstolo Paulo entendeu que o ungido, o Messias, tinha vindo, morreu em nosso lugar, o sacrifício foi feito para perdoar os nossos pecados, e não mais somente dos judeus, mas de uma humanidade inteira, ou melhor, de todo aquele que crê, que ouve e aceita essa mensagem. Não tolera, mas que aceita essa mensagem. A partir de Cristo, os rituais dos judeus acabaram. Não é mais necessário tudo aquilo ali, né? Os rituais que apontavam para algo ali na frente, mas agora o justo vive pela fé, uma fé operante no poder de Deus, como o Luciano falou ontem, né? Que transforma a nossa vida, que muda a maneira de enxergarmos as nossas atitudes, mesmo como jovens e adolescentes. Falei para você então que a primeira oração pedia: abra os olhos do entendimento, abre os olhos para que eles entendam. Aí a gente parte para o segundo ponto, para que entendam a sua vocação, para que entendam o que estão ganhando com isso, para que entendam o poder que aconteceu na sua conversão. Paulo vai dizer que o mesmo poder, preste atenção, se você está com muito sono, né, dá um beliscão em você mesmo, né? Paulo entendeu que a conversão, que a mudança de vida que aconteceu na vida dele, pela fé, Paulo entendeu que aquilo era sobrenatural. Paulo entendeu que aquilo era divino, não era natural, isso não é natural. Não é a gente pensar assim, eu vou fazer isso, mas é algo divino. Paulo entendeu que o mesmo poder que operou em Cristo, ressuscitando ele dos mortos, este mesmo poder atua na conversão da gente. Por isso Efésios vai dizer, ele nos transportou do império das trevas. Ele vai dizer, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Cristo nos deu vida. Diga glória a Deus. Ele nos deu vida, estando nós mortos. Ele vai dizer, nós estávamos mortos, e morto não tem vontade própria, mas Deus agiu, Ele ressuscitou a gente dos mortos, Ele tirou a gente do caminho de trevas, e nos fez o seu corpo e o seu povo, e nos fez andar juntos, e nos fez família de Deus. Olha quantas coisas importantes, né? Ele nos fez alicerce, Ele nos dá fundamentos sólidos. Amados, a conversão de alguém não é fruto de um sofrimento passado. Eu sofri tanto com a minha família, eu sofri tanto, né? Como aquela música que eu gosto muito de cantar, né? Eu era pobre, miserável, perdido, pecador, mas o Senhor agiu na minha vida. Não é um sofrimento, não é porque alguém está doente, não é porque você está doente e resolveu entrar para a igreja que essa mudança acontece, mas é algo divino no coração, é sobrenatural, é poder de Deus, é o poder do Espírito Santo que atua na vida da gente e vai de glória em glória nos aperfeiçoando, e a fé vem na nossa caminhada. Aprendi que a fé, ela nasce pequenininha no coração da gente, mas ela vai crescendo e a gente vai atingindo novas atmosferas, novos obstáculos, a gente vai atingindo, né, um pontinho a mais, um degrauzinho a mais, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a palavra pregada, e por meio do Espírito Santo isso vai agindo, vai fazendo em nós uma engrenagem perfeita funcionando, né? E esse livro aqui de Efésios, ele fala sobre a nossa vocação também como igreja. Deus não chamou você para ficar sentado nos bancos somente se alimentando, engordando a palavra. Deus não chamou você para ficar somente lá na sua faculdade escondido, né? Ontem eu orei pelos tímidos. Sabe que eu ainda sou muito tímido, né? Mas eu venci a minha timidez. Tem um livro chamado Temperamentos Transformados. Cada um no seu temperamento, Natália. Cada um, né, com um jeito diferente de agir. Alguns são mais quietos, outros ficam raivosos, brincam a qualquer coisa, né? Se pisar no calo, outros são mais... Cada um é diferente, um não é melhor do que o outro, mas Deus fez a gente assim, diferente. Agora, cada temperamento tem suas virtudes e os seus defeitos. E esse autoexame nos faz conhecer os nossos defeitos
para que a gente possa melhorar as nossas virtudes. É a gente olhar assim, poxa, eu sou tão tímido, eu sou tão fechado. Sabe que há pessoas que saem da igreja e botam a culpa na igreja. Ah, não, a igreja não me recebeu bem. Mas às vezes é culpa da própria pessoa, né? Que ela fica tão lá no cantinho dela, né? Que a pessoa fica até com medo de chegar até ela, né? E o fulano está de cara feia, deve estar sentindo alguma coisa, né? Mas a gente precisa se conhecer, os nossos timidez exagerada, o nosso temperamento, e melhorar isso. Porque todos os temperamentos têm virtudes que precisam ser compartilhadas. A Bíblia fala dessa vocação, né, que contribui para o aperfeiçoamento dos santos. Por isso a importância também de você fazer parte da igreja, de você fazer parte do grupo de jovens, dos adolescentes, participar, se colocando à disposição para servir, se colocando à disposição para varrer um chão, se colocando à disposição para ajeitar alguma coisa. Isso é importante para que a gente possa ser edificado, para que a gente possa crescer. No passado Deus tinha o seu povo escolhido, né? E somente tinha a presença de Deus aquele povo, mas hoje nós somos chamados para sermos povo de Deus. Deus abençoa a nossa casa, a nossa família por nosso intermédio. Você entende isso? Diga amém. Seus pais vão ser abençoados, seus irmãos vão ser abençoados, seus primos vão ser abençoados. Através de você, as pessoas vão olhar, puxa vida, algo aconteceu lá na vida do Isaac, né? O Isaac agora é diferente. O Isaac, né, é diferente. Deus fez algo na vida dele, está fazendo, né? E as pessoas vão querer o que o Isaac recebeu. A importância disso, né? Outros que estão chegando à igreja agora, né, com a sua maneira de agir, mas quando você se dispor, quando você... Eu falo daquele menino, cadê o Jean? Está aqui, né? Gente, esse menino aqui era horrível. Isso aqui não era nada, isso aqui era o cocô do cavalo do bandido, sabe? Era o verme do cocô do cavalo do bandido. Isso aqui chegou na igreja, e agora? Esse menino é um artista, gente. Ele era tímido demais, agora esse menino faz tudo, ele canta, dança, faz sapateado. Ele prega, se botar ele para pregar, ele vai pregar. Ele está vencendo a sua timidez. É uma bênção. Quem concorda com isso, diga amém. Mas Paulo vai dizer dessa vocação, desse chamado, não só para os adultos e os antigos, mas olha, você é a igreja de hoje. Eu oro para que você seja um dos pastores desta igreja, seja um diácono, você seja um dos líderes desta igreja. Eu oro para que você entenda o seu chamado, a sua vocação, entenda isso, que Cristo mudou a sua vida, Ele mudou a sua história. Paulo diz que eles entendam as insondáveis riquezas de Cristo, que o povo lá do Velho Testamento não tinha entendido ainda. Agora nós entendemos que Cristo morreu por nós e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa marca está no coração da gente. Ele marcou a gente. Fomos marcados por Cristo, não como gado, né, que é marcado lá na sua pele, mas Ele marcou o nosso coração. Isso que existe aqui é maravilhoso. O que existe aqui na igreja, isso é maravilhoso. O João vai escrever, né, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus habita em vocês e vocês têm vencido o maligno. Isso é uma dinâmica que você, jovem, tem uma vida inteira ainda pela frente, que você ainda tem esse trabalho para crescer, para desenvolver o seu ministério, desenvolver um chamado, desenvolver uma vocação que aconteceu quando você disse sim para Jesus. O fato da gente ter levantado a mão para Cristo um dia, recebido Cristo como Salvador da gente, não é o fim da história, mas é o início de uma longa caminhada em obediência junto com todo o povo de Deus na mesma direção. É o início, é um ponto de partida, mas não é o ponto final. Não é o ponto final a gente aceitar a Jesus como Salvador, mas é um ponto de partida que vai durar a vida inteira da gente. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus habita em vocês. Vocês têm mais capacidade de guardar as coisas, de memorizar a palavra.
Comece desde já esse exercício de memorizar os versículos, de ter em mente, né, os capítulos da Bíblia, né, um salmo, uma passagem bíblica. Faça, né, isso já na juventude. Você que tem que ler muito, estudar muito lá para a sua faculdade, para o seu trabalho, mas reserve parte aí dos seus neurônios, que você tem muitos deles ainda, para guardar, assimilar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e se dispor a servir. Essa dinâmica de jejum e de oração. Aí eu quero também chamar algo muito importante: como você administra o dinheiro que você recebe. Pois a sua igreja, a igreja que você vai ter daqui a 30 anos, ela depende também do investimento que a gente faz hoje. Sabe que ano que vem você vai estar num sítio, não tão grande quanto esse, mas um sítio maravilhoso. Lá está fazendo 19 graus. Olha a cara da Sarinha ali, como ela vê, meu Deus do céu. Lá está um ambiente maravilhoso também, né? Tem lá uma piscina bacana. Isso é investimento que os antigos estão fazendo, mas você precisa participar disso também. Você precisa administrar a mesada que você ganha, o seu salário, aos recém-casados, né? A trabalhar isso também, né? Cuidado com a igreja, na sua administração pessoal das suas finanças, de você cuidar para que entenda isso e por toda a vida de vocês passem a ser dizimistas fiéis, participando da vida da igreja, separando aquilo que pertence ao Senhor para cuidado da nossa casa e da nossa família. Talvez na sua casa você não precise ajudar com finanças, né? Mas lá na minha casa a gente ajudava com alguma coisa, um pagava a conta da luz, outro. Isso a gente faz na igreja também, todos nós participamos juntos. Paulo faz esta oração: que pela fé Cristo habite no coração de vocês. E ele vai dizer: enraizados, alicerçados em amor. Venha no capítulo 4, ele vai continuar aqui a sua oração, né? Vai esmiuçar a sua oração aqui, capítulo 4, versículo 17. Você já achou, né? Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não foi isso que o Luciano falou ontem também? Tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impiedade, de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é, olha aí essa condicional, né? Se é que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O versículo 17 lá do capítulo 3, volte lá também, vira um pouquinho para trás. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor. Esta era a oração de Paulo. Se Cristo habita em vocês, se vocês foram chamados para viver uma nova vida, abandone a velha criatura. Ele vai dizer: vivam agora de maneira digna, de maneira que testemunhem, de maneira que glorifique a Deus, se de fato vocês ouviram de Cristo, vocês aprenderam. Se de fato vocês aprenderam, e o fato da gente estar na igreja não quer dizer que a gente erra, irmãos. A Bíblia diz: aquele que diz que não peca é mentiroso. Todos nós somos pecadores. Você sabe a diferença de Pedro para Judas? Os dois negaram o Senhor, os dois traíram o Senhor de certa forma, mas Pedro permaneceu. Judas, não quero saber. Ele foi lá e se enforcou. Ele seguiu o rumo da sua consciência tão pesada. Ele não aceitou o perdão, não buscou. Pedro esteve presente. E quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu te amo. E fato, a diferença de um para o outro não é que os dois foram perfeitos,
e nem que os dois não tivessem sido pecadores, mas que Pedro permaneceu. E nós precisamos permanecer. E nós precisamos, e Paulo vai dizer, olha, permaneça. Ele vai dizer, olha, vocês precisam viver uma vida coerente com aquilo que vocês acreditam, com aquilo que alcançou o coração de vocês. Vocês precisam viver de maneira coerente, não vivendo mais como gentios, não vivendo mais como no passado. Ele ora para que vocês pudessem entender, entendam isso, que a mente de vocês seja iluminada para entender a natureza do chamamento de vocês. E aí ele vai lá no final falar algo também muito bacana, que o Luciano também mencionou ontem, né? Ele vai dizer, vocês precisam conhecer a largura o comprimento e a largura. Esse amor que a gente recebe de Deus, esse entendimento, ele fala de uma comunhão horizontal, irmãos. Ele fala de como a gente trata o nosso irmão, ele fala de como a gente trata, né, aquele que está à nossa volta, entendendo que nós somos co-herdeiros, e o Luciano falou isso também, irmão, que nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos herdeiros com Cristo da graça de Deus, e o nosso amigo, o nosso colega também é, e a gente precisa trazê-lo junto, a gente precisa exortar para que ele possa estar junto com a gente precisa pregar para ele, a gente precisa exortar ele se necessário. Sabe que às vezes, né, a gente está pregando e sempre tem uma conversa paralela. Eu lembro que eu estava lá em Portugal e aí o pastor estava pregando algo, eu estava sentado lá no último banco. E aí, daqui a pouquinho, a gente viu duas senhoras conversando na frente da gente. E aí o pastor falou algo lá na frente, aí uma falou para a outra assim, não é tudo isso que ele está dizendo, não é bem assim conforme ele está dizendo, não é desse jeito. Às vezes, dentro da própria igreja, tu está falando isso, pastor Leandro? Estou de olho, hein? Mas, não é bem assim, e às vezes dentro da comunidade, né? Não é como o líder está falando, não é bem assim, é de outro jeito, não é daquele jeito sim. E às vezes a gente conta às vezes o colega tentando puxar a gente para baixo. Não joga ele fora não, mas traz ele para junto de você, diga, é assim sim, vamos buscar a Deus, chama para oração, para devocional na hora certa, faz isso. Paulo fala desse amor, entender essa natureza, o comprimento e a largura que se estende. Na tua faculdade, na tua escola, o Senhor amou aquela pessoa, morreu por ela, e ela precisa ouvir isso da sua boca. Você precisa ter amor pelo próximo ali e evangelizar, para que aquela pessoa não siga um caminho de perdição. Você precisa entender o cumprimento desse amor que se estende. Nós entendemos, né, a eleição, a doutrina da eleição, mas nós não sabemos quem vai ser salvo. Então nós precisamos pregar a todos. E alguém disse, como é que alguém vai ouvir se alguém não for enviado, se alguém não pregar? Então você está sendo enviado para a faculdade, você está sendo enviado lá para a escola, para o trabalho onde você está, para uma vocação, um chamado, para que aquela pessoa lá possa conhecer o amor de Deus. Você entende? Diga amém. Mas ele fala dessa altura, conhecer a altura desse amor, né? Significa a altura e a profundidade. Como nós lidamos com as coisas de Deus, como a gente lida com aquilo que é sagrado, e que cada domingo, cada sábado, aquele que prega, né, se dedicou intensamente a semana inteira para pregar para você. Como você lida com aquele que de quem foi pregado para você? Como você lida com o que você ouve? Será que você lida com seriedade, com compromisso? Paulo vai usar duas figuras, né, da botânica e da engenharia civil, né? Ele vai falar que o Senhor nos dá raízes, falando que nós precisamos ter raízes para que a gente possa crescer, e nós precisamos também entender sobre alicerces sólidos. A nossa igreja dá um alicerce muito sólido para você. Na escola dominical, nas aulas de escola dominical, nos cultos, cada pregador que sobe ali naquele altar, né, sobe cheio da presença de Deus, com conhecimento, para transmitir esse conhecimento para você, para que você não fique vagando somente nos testemunhos, ou somente nas brincadeiras da juventude, mas na profundidade daquilo que a gente está tratando.
E esse alicerce faz também que um edifício seja construído em cima desse alicerce. Você sabe que existem alicerces em países, né, que tem muitos terremotos, que o edifício balança muito, mas ele permanece firme ali. O próprio material da engenharia civil, o material usado ali na construção, o cimento, ele tem uma capacidade elástica, né? Ele às vezes ele dobra um pouquinho, por isso que às vezes, né, prédios muito altos, eles balançam um pouquinho, eles tremem um pouquinho, mas eles não quebram, por causa da qualidade do cimento colocado ali também. Então, ter profundidade, conhecer a Deus de verdade, essa intimidade que a gente tem com Deus, e com profundidade, nos faz levar a sério o que a gente está aprendendo. Paulo vai dizer que a gente precisa conhecer a altura, a profundidade desse amor. Nós precisamos, e é o que eu falei semana passada, e o Luciano falou em outras palavras aqui também, nós precisamos levar Deus a sério. Diga assim: eu preciso levar Deus mais a sério. Eu preciso levar Deus a sério. O que a gente faz aqui? Você não veio aqui, apesar das brincadeiras tremendas que a gente tem aqui, né? Às vezes até alguns se excedem nas brincadeiras. É bom, né? Eu brinquei aqui com você também para ganhar a sua atenção. A gente brinca para ter um momento né, de brincadeira, de estarmos, liberar o coração da gente, conhecer como o outro brinca, a gente ri, como é bom a gente rir, né? É muito saudável isso também, mas isso é acessório do principal que você está recebendo aqui, que é a palavra de Deus. Nós precisamos levar Deus a sério, nós precisamos levar as coisas de Deus a sério. A Bíblia diz, né, a respeito, lá em Apocalipse, novamente menciona, né, sobre a igreja de Laodiceia, que essa igreja, ela estava morna. Você vai dizer: olha, porque você é morno, você nem é quente nem é frio, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, eu estou a ponto de te vomitar, porque isso enjoa. Aquela pessoa que está morna, aquela pessoa que não é quente nem fria, ela está de qualquer nota, ela vai de qualquer jeito, ela faz qualquer coisa, ela é pau mandado, né? Ela é Maria vai com as outras, o Senhor não se agrada disso. Por isso a impunidade, Deus não se agrada. Nós temos que assumir responsabilidade, nós temos que ter profundidade nas coisas de Deus. O Senhor vai dizer a essa igreja: eu aconselho a você que compre ouro refinado pelo fogo. Nós pagamos um preço, meus jovens, para servir a Deus, um preço alto. Eu gastei a minha juventude com muita alegria nas coisas na casa do Senhor, né? Na idade de a maioria de vocês aqui também eu estava chegando na igreja, né? Reconhecendo Cristo como Senhor da minha vida, e nessa longa caminhada, já faz mais de 10 anos que eu estou na igreja, um pouquinho mais, né? Mas gastei a minha vida na presença do Senhor, isso é muito bom, mas não é o fim ainda. Mas eu ainda tenho mais de 10 anos pela frente ainda, né? Para servir ao Senhor com profundidade, com intimidade com Deus. E o Senhor vai dizer ao conselho que você compre ouro refinado pelo fogo, que você compre colírio para ungir os seus olhos, que você compre roupas brancas, que fala de santidade. Veja como é importante isso, né? Os olhos do nosso entendimento, abrindo o nosso coração, nos faz viver por modo digno do Senhor, nos faz abandonar a velha criatura, nos faz levar Deus mais a sério e nos faz viver em santidade, consagrado, separado do mundo aí fora, no sentido do mundanismo aí fora, vivendo para Deus. Jesus disse assim: não peço que os tire do mundo, você não tem que sair da faculdade. Eu tenho minhas reservas, né? Há os que valorizam muito, né, o ensino homeschooling, né? Que é bom, que é importante, né? Para alguns, não vou tirar o mérito disso, mas também não tiro o mérito daquele que está na faculdade, e às vezes numa faculdade, cadê a jovem que faz história, né? Tão bonitinha ela, né? Ela lá, 22 aninhos, Giovana, uma faculdade às vezes com as ideologias tão complicadas, com as ideologias nefastas que tem aqui no mundo que a gente vive.
onde distorce a figura masculina, onde distorce a figura feminina, né? Onde distorce o ensino sobre Deus, né? Porque o cristianismo é distorcido, diminuído na sua essência, diminuído nas virtudes, porque o cristianismo, em 2000 anos de história, existem as coisas ruins, mas as maiores faculdades americanas, especialmente, são fruto da igreja evangélica. São resultado de pessoas que amaram a Deus e entenderam a importância desse entendimento, mas hoje, especialmente no nosso governo, um governo de esquerda, desvirtua esses valores que a gente precisa centralizar, que a gente precisa pagar o preço para servir a Deus, ainda que a gente sofra perseguição na faculdade, na escola, no trabalho, vale a pena a gente servir a Deus. Vale a pena você gastar a sua vida na presença de Deus, vale a pena, porque daqui a alguns anos você vai ver a importância que foi permanecer. Eu vi ali a Duda, né? Essa menina cresceu dentro da igreja, né? E nós vimos, né, pastor Leandro, a Duda subindo pelas paredes lá, ela pendurava no teto de cabeça para baixo, literalmente. E hoje está aí uma jovem tão especial, né, que conduz o louvor de uma maneira tão linda, né? Isso é maravilhoso, ver a família, né? Não pense assim, pastor, mas a minha família não foi assim. Minha família foi de tudo errado e tal. Não importa, mas o que importa é que o Senhor está começando algo novo na tua vida. Ele começou algo novo em você com um propósito, de você fazer a diferença. As boas notícias são que o Senhor providenciou tudo para nós. A Bíblia fala lá no livro de Atos dos Apóstolos, que o Senhor derramou do seu Espírito, concedendo poder para nós testemunharmos. Você se lembra que eu falei que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que atua na vida da gente, é o poder que nos salvou para mudar nossos pensamentos, a maneira da gente enxergar as coisas, muda a nossa ótica de vida. Esse poder que mudou a nossa vida, a nossa história, nos dá também poder sobrenatural para nós testemunharmos, para você orar por alguém e essa pessoa ser curada. Quantos creem nisso? Digam amém. Diga assim: eu creio nisso. De você orar e ser cheio do Espírito Santo para pregar a palavra aqui e pessoas darem crédito àquilo que você fala. É o mesmo poder que foi derramado lá no dia de Pentecostes. Esse Pentecoste não acontece de novo, né? Não acontece mais do jeito que era do passado, mas esse poder que já foi derramado entre nós atua nos crentes. Quando a gente crê, quando a gente vive para Jesus, quando vivemos uma vida separada para Deus por modo digno do Evangelho. O dia de Pentecoste marca o nascimento da igreja, marca a vocação da igreja e o poder que a igreja tem para em 2000 anos permanecer viva hoje, pregando o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou. O mesmo evangelho que Mateus, que Lucas, que os antigos pregaram, é a mesma coisa que continua ainda impactando nações, gerações, que continua impactando as igrejas que estão piamente comprometidas com esse evangelho, não com filosofias. Existem igrejas que pregam autoajuda, de certa forma é bom para alguém se manter equilibrado, mas não pode salvar a primeira pessoa. O evangelho da autoajuda, né, que às vezes os psicólogos trabalham isso também, é bom para levantar a autoestima de alguém, mas não pode salvar. É uma fé que acontece, que pode acontecer alguma coisa ali, mas não é uma fé salvífica, porque fé salvífica só acontece na fé em Jesus Cristo. E quando nós nos rendemos a isso, falei para você dessa dinâmica também, desse poder que foi concedido a nós, que faz essa engrenagem funcionar perfeitamente. É um dínamos. Esse poder vem do grego o dínamos, que nos dá força, que nos dá capacidade para ir adiante, que nos dá coragem de acordar cedo, de madrugada para orar,
que nos sustenta na nossa fé, que sustentou a igreja nesses 2000 anos, com tantas coisas erradas acontecendo na história da igreja, mas que ela continuou firme. Esse dínamos, esse poder do Espírito Santo, que faz essa engrenagem funcionar perfeitamente, está atuando agora, aqui, na tua vida, no teu coração e também na tua mente. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo tu e a tua casa. E não somente isso, mas por toda a tua vida, perseverando, Deus vai te dar capacidade, vai continuar iluminando a tua mente e o teu coração, para entender a tua vocação, o teu chamado, para entender também essa longa caminhada, para entender também que a vida não acaba quando a gente morre. Pelo contrário, a vida eterna começa a partir do nosso último dia. Melhor, a vida eterna começa quando você reconhece Jesus como seu Salvador. Você já ganha a vida eterna, e aquele que perseverar, e é o tema da nossa igreja, a perseverança dos santos, até o último dia. Não apenas na nossa juventude, mas até o último dia, cumprindo os propósitos de Deus na vida da gente. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça.